Salve, salve, compas! Tá começando a Rádio Mulambo com notícias muito importantes para o seu dia. Hoje a gente vai falar sobre o orçamento secreto, né, e sobre a determinação do STF de proibir as emendas do relator. Ô Lu, você consegue explicar pra gente rapidinho o que é o orçamento secreto? O orçamento secreto é o orçamento de verba de gabinete, não é? Orçamento de emenda é compra de deputados. Próximo. O Lu não sabe. É esculhambação. Não se pode perder a oportunidade de esculhambar o Dani aqui, porque ele é cretino. Viu? É isso mesmo. Tá bom. Peraí, Ed. Vamos conversar. A pergunta foi a queima-roupa, eu não tava esperando. Interessa se você ficou hospitalizado em coma, foda-se. Tinha que ter feito a porra do dever. Ele é traiçoeiro desse jeito, ele é traiçoeiro assim mesmo. Não, aí eu respondi com sentimento. Tá, Hugo, você sabe explicar? Cara, depois dessa explicação do Luiz, né, velho? Qualquer coisa fica irrelevante. Claro que é. Foi foda, né, velho? Tipo, eu sou sincero, tá ligado? Aí, Lu, vamos fazer uma página pra você, o comunista sincero, tá ligado? Vai fazer uns memes na internet. Pô, mano, ninguém sabe explicar que essa porra? Eu também não sei, eu preciso saber pra poder conversar Cara, aqui, assim, mano. né? Alguém me conta aí, mano, que porra é essa? Só que, Daniel, é o seguinte, se o negócio é secreto, não tem como saber. Dificuldade. O dinheiro da... Sabe o que é isso, orçamento secreto? É dinheiro da cueca, cara. É dinheiro desviado pra poder comprar parlamentar, pra pagar voto, mano. Então, deixa eu ver se eu entendi. Em vez de ficar enfiando o dinheiro no rabo, igual eles faziam aí, igual um certo senador apareceu por aí algum tempo atrás, agora eles fazem um negócio secreto e não precisa mais ficar com esses artimanhas, né? Entendi. É golpe. Eu li uma matéria aqui, quando vocês estavam falando tudo isso, deixa eu explicar, vai. O orçamento secreto é o seguinte, né? Você tem as emendas parlamentares, certo? As emendas parlamentares, elas são legítimas, certo? São verbas que os parlamentares eles recebem para fazer benfeitorias em seus redutos eleitorais. Isso, todo parlamentar recebe uma determinada quantidade lá e pode fazer basicamente o que quiser. A gente fala de emenda de emenda parlamentar, às vezes tem a impressão mais ou menos assim que o cara pega essa grana e coloca na carteira. Não é assim. Na verdade, o cara recebe essa grana, ele tem que explicar tudo o que acontece, tem uma fiscalização fodida, entendeu? Todas as coisas que ele vai fazer precisa de licitação. Uma emenda parlamentar normal funciona assim, ok? Aí o que acontece? E vai para obra superfaturada, né? Bom, então, mas existe transparência, existe documentação, você pode ver o que aconteceu, sabe? Tá? Beleza. Aí agora o que acontece? A emenda do relator é o seguinte. A emenda do relator é assim, os ministérios, eles também têm verbas, né, que são as verbas ministeriais, né, e aí os projetos que o ministério, ele toma para si, eles são administrados pelo relator do ministério, ok? Aí o que acontece? O ministério, ele pega essa grana e faz as benfeitorias, não passa na mão de parlamentar. E aí as emendas do relator, são menos viáveis de você fiscalizar, porque como é do ministério, como é do executivo, se espera que o executivo vá fazer as coisas direito pro país funcionar, ok? Né? Muita boa fé, né? Mas é assim que se pensa, né? Então, não existe tanta regulamentação, fiscalização sobre as emendas dos ministérios. As emendas dos ministérios, elas têm vários mecanismos, né? Não existe só o relator, existe as despesas discricionárias, existem vários tipos de despesas do ministério, ok? Mas aí o que aconteceu? O Bolsonaro virou e falou, amigo, em vez do Ministério gastar esse dinheiro da forma como o Ministério quer, vota comigo que eu te passo parte da verba do Ministério para você gastar como você quiser, entendeu? Só que aí qual é a questão? A questão é que, na verdade, você não pode fazer isso. Por isso que você não tem como saber quem foi o deputado que recebeu essa parada, né? Você não sabe para quem o Bolsonaro deu essa grana, porque, na verdade, o Bolsonaro não deu essa grana, embora tenha dado, mas é o Ministério que está gastando a grana tipo, sobre a tutela e a orientação de um parlamentar que foi comprado pelo Bolsonaro para votar a favor. Isso aí eu já acho errado. Quando você for concluir, traduz tudo isso pra galera. Pode. Posso traduzir? Povo brasileiro, significa que todos nós fomos tremendamente ludibriados, nós fomos roubados, é isso que significa. Decisões legislativas
compradas por interesses macroeconômicos, com recurso público. Nós fomos tremendamente roubados. Né? Aí o que acontece? O que acontece é que assim, a gente não tem como saber para quem essas verbas foram dadas, a gente não tem como saber para onde foi esse dinheiro, o que foi feito com essa grana, entendeu? Não precisa necessariamente passar por licitação, a verba pode ser gasta de ofício, né? Então eu vou lá e contrato uma empresa que é do primo de um amigo meu, você entendeu, né? E aí o pouco que a gente ficou sabendo sobre isso, porque é secreto por causa disso, porque não tem como a gente fiscalizar. O pouco que a gente ficou sabendo sobre isso foram de alguns ofícios do Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Saiu umas matérias do Estadão falando sobre ofícios na compra de tratores, né? Eles compravam os tratores por 3 vezes o valor do trator. Por isso, quando surgiu esse escândalo, foi chamado de tratoraço. Por isso, por causa dos tratores, né? Bom, e aí, pelo que a gente sabe, como eu tô dizendo aqui, a gente não tem como saber exatamente o que está acontecendo, porque não existe fiscalização correta, não existe transparência. Né? Pelo que a gente ficou sabendo, 3 bilhões foram desviados do Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Mas pode ter sido bem mais, a gente não sabe. O STF, através da decisão da Rosa Weber, não teria obrigado a tornar público tudo isso? Não, na verdade o que aconteceu no fim das contas é que a liminar ela suspende as emendas do relator. Não pode mais usar a emenda do relator, suspenderam, entendeu? Né, até ser julgado se pode ou não fazer isso da forma como eles estão fazendo. E aí isso vai ser julgado, sabe, sei lá, Deus quando, né? Porque o STF, ele julga as coisas quando ele quer, entendeu? Né? Foi isso, né? Não é que ia ser obrigado a aplicar uma transparência, né? Seria perfeito se fosse assim. Mas não, na verdade, eles pararam, não pode mais fazer essa porra. Você entendeu? Né? Foi isso, a decisão do STF foi essa. Opa aí, ó. Eu gostaria de fazer a intervenção, de fazer um pouquinho uma síntese, né? Eu gostaria de fazer uma síntese e um olhar de raiz para as pessoas, assim, né, que nos ouviram. Né? Olhando isso, assim, vendo como o funcionamento da máquina se transforma para esse tipo de coisa acontecer, gente, por dentro. Pode, eu acho que assim, Dan, eu não posso deixar de comentar só uma análise assim, de quem convive um pouco com uma parte do funcionamento do que o país se tornou, sabe? Para falar real, assim, sem nomear coisas específicas, eu vou falar de uma forma genérica, mas muito realista. Para esse tipo de coisa acontecer, é uma perversão de toda uma máquina administrativa e política, sabe, cara? Eu tenho que falar para quem nos ouve que não é bonito isso. É uma prostituição profunda política. Assim, dizer o mínimo. E uma perversão das máquinas do Estado que deveriam ser coisas assim de funcionamento impoluto, vamos dizer assim, sabe? Esse tipo de coisa. Impoluto. Aqui é o país que o funcionário público que denuncia uma nota fria de não sei quantos milhões, ele tem que sair do país, parceiro. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. Então o negócio, a gente tem que ter em mente o tipo de instrumento, vamos dizer assim, político, com o qual lidamos, para a gente prestar atenção se que com outro rosto ele não vai se repetir no próximo mandato, se entrar um moderado aí, ou se alguém resolver governar para a direita. A gente tem que estar de olho, porque assim, a gente culturalmente, a gente identifica rostos. A gente, como nação, a gente não identifica para onde os ventos... para onde ele está apontando essa aí da embarcação aqui? Para onde que ele está levando o nosso barco aqui? Isso aí é coisa que passa despercebida, porque
É cultural, é engendrado para ser assim. Os veículos de comunicação a gente sabe como são, né? Então, assim, o sistema é engendrado para a ocultação da opressão da consciência do trabalhador. Então, a gente tem que estar bem atento para os próximos governos aí, que seja quem for, a máquina ela já está com funcionamento extremamente alterado, até com fundamentação legal. Os próximos que entrarem, eles terão que ter vontade política para desconstruir legislativamente, administrativamente, por dentro da máquina que já vai tomando os funcionamentos e adulterando estruturas, e a gente tem que saber que na base das estruturas estão pessoas que têm suas psiques, né, vamos dizer assim, seus lados emocionais, e que já vão ter sido submetidos. É por isso que eu e o Hugo, a gente fala um negócio, né? E o pessoal dos ativistas concorda, você concorda, que eu sei. Você mais que a gente, que você é o especialista do Molotov, né? Tipo, dia 1º de janeiro de 2023, não importa quem ganha a eleição, a gente tem que estar na rua, entendeu? Porque a gente precisa revogar todas essas contra-reformas. A gente vai revogar. E não vai acontecer sem pressão popular, né? Não vai. Ed, o que você acha desse negócio do orçamento secreto? Você acha legal? Você gosta? Você acha uma boa? O negócio é que não deveria ser assim, mas infelizmente né? O Brasil é o país das contradições mesmo. Era isso que devia estar escrito na nossa bandeira, né? Era isso que devia estar escrito na nossa bandeira. Em vez de não deveria ser assim, mas infelizmente devia estar escrito isso na bandeira. É desordem e atraso, né? Infelizmente é assim. E é uma sociedade muito fragmentada, e o neoliberalismo veio fomentar o egoísmo, e as religiões fomentam o egoísmo. O pessoal que faz se o sujeito não é idiota o suficiente para crer numa dessas igrejas por aí, tem aí o pessoal da energia quântica e tal, e aí você tem que, e tem mais, você não pode criticar um milionário, porque senão o dinheiro vai fugir de você. Então é isso, a estupidez, é uma sociedade muito infantilizada, né, a sociedade brasileira. Não é uma sociedade que tem alguma maturidade, né? E aí, esse tipo de coisa que a gente está vendo. Tem um respaldo social, né? E o pessoal votou no Bolsonaro pensando que seria como votar em qualquer outro. E não era. Só que o povo não sabia disso. E aí, Hugo, você tem alguma observação a fazer sobre essa patifaria toda aí? O que eu acho disso tudo, gente, é que cada vez mais, né, a classe dominante vai achando meio, né, de se manter no poder, né? E cada vez mais vai levando as pessoas que não estão nesses 4%, quiçá 1%, né, para a periferia, né? A periferia, e reduzindo cada vez mais a riqueza, né, compartilhada, né? E aumentando drasticamente a pobreza, né? Então, isso tudo é projeto de poder, continua sendo projeto de poder, e sempre na base da opressão, né? Se é opressão pela violência ou opressão pelo capital, através aí da falta de representatividade na Câmara dos Deputados, né? É só o detalhe, né? Mas não deixa de ser opressão. Por quê? Porque esse orçamento era para estar no SUS, né, gente? Era para estar na escola pública, né? Fazendo nossos queridos periféricos pensarem, né? Não simplesmente formarem trabalhadores, mas formarem pessoas que de fato pensam, cidadãos, né? Cidadãos que de fato são impulsionados para uma carreira acadêmica, que de fato são impulsionados para questionar a sociedade, para o progresso nacional de fato, né? Não essa merda que a gente vive, né? Opressiva, né? Então, cara, isso é mais uma ferramenta de opressão,
mais uma ferramenta de dominação. Bom, então, aí De algum modo, esse dinheiro acaba caindo assim, para atender a sociedade. Só que ficam esses deputados como os capitães os atravessadores dessa verba, né? Não é um dinheiro que é jogado direto e cria distorções, porque o governo pode privilegiar quem vota com o governo e prejudicar os deputados que votam contra o governo, ou que seja da oposição. Exatamente. É pura e perigoso. simplesmente institucionalização do desvio de verba. É mais do que isso, Lu, é mais do que isso, porque não é só desvio de verba que se trata. Se trata também de você dar vantagem eleitoral para parlamentares que votam com você, sabe? Exatamente. Tráfico de influência. Tráfico de influência, cara. Você cria injustiças gritantes dentro do pleito eleitoral. Você corrompe a crime da eleição. É absurdo. É crime. Ferramenta de poder, gente. Mano, tá no Código Penal, gente. Bom, esse é o governo que é especialista em preencher todo o Código Penal. Se a gente fizer isso aí, a gente vai preso, velho. Bom, para esse assunto do orçamento secreto, ele tem tudo a ver com outro assunto que ganhou a mídia aí, nessas últimas semanas, que é a PEC dos precatórios, né? Os precatórios são o seguinte: os precatórios, eles são uma dívida que já transitou em julgado. Transitar em julgado significa que não tem mais como você recorrer, certo? Então ela já foi julgada em todas as instâncias, o governo tem que pagar. Quando a gente ouve por aí, o pessoal fala muito das dívidas jurídicas. Sim, mas também são dívidas que o Estado ele deve a órgãos da União, como municípios e estados. Então, por exemplo, o governo ele vai lá, ele tinha que mandar 50 milhões para Cabrobral do Norte para ele manter a educação lá, certo? Só que ele só manda 30. Aí Cabrobral do Norte vira e fala, tá errado, você mandou errado. Aí o governo fala, não, mas dei certo. Aí ele, então eu vou recorrer na justiça. E aí Cabrobral do Norte vai na justiça, às vezes demora 10 anos pra essa porra chegar a transitar em julgado, beleza? E aí o governo não tem mais o que fazer, ele tem que pagar esse dinheiro que ele tava devendo pra Cabrobral do Norte, certo? Então, a dívida dos precatórios não é só dívida de pessoas, empresas, também são dívidas, dinheiro que deve ser pago muitas vezes para o funcionamento do serviço público, sabe? Para a manutenção de direitos sociais. Por isso que a Constituição ela é tão severa no que ela se refere aos precatórios. O governo não pode dar calote. Isso é ruim nesse aspecto que eu estou dizendo, mas também cria uma insegurança econômica muito grande dentro do país, né? Desestabiliza a economia. A gente já está vivendo a maior fuga de capital da história da nova república nesse momento, né? E se a PEC dos precatórios for aprovada, isso vai aumentar muito, certo? Né? Vai ser terrível para a economia esse negócio, né? E aí, o que é a PEC dos precatórios? A PEC dos precatórios, também chamada de PEC do calote, é uma PEC que ela permite que o governo ele parcele os precatórios em até 10 anos, certo? Então, eles estão jogando lá para frente, estão empurrando com a barriga a dívida, sabe? Isso daí é um negócio que é terrível, porque assim, vai aumentar ainda mais o nosso déficit orçamentário, sabe, né? Não existe o mínimo de reflexão sobre isso. É terrível em centenas de aspectos. Por que o Bolsonaro está querendo fazer isso? A desculpa do Bolsonaro é que se a PEC dos precatórios for aprovada, ele vai conseguir uma verba de 90 bilhões. Eu disse bilhões com B de bola, tá? 90 bilhões. Desse dinheiro, né, talvez 35 bi, né, seriam para financiar o tal do Auxílio Brasil. A gente poderia arrumar esse dinheiro de outras formas, né? Mas o Bolsonaro está dando desculpa que ele precisa fazer isso. Não precisa. Na verdade, existem outras maneiras de você pagar o Auxílio Brasil, né? Já foram apresentadas centenas de propostas de onde o Bolsonaro pode tirar esse dinheiro, e essa semana o Bolsonaro assinou uma medida provisória que já vai liberar 9 bilhões para pagar o auxílio da galera agora em novembro, entendeu? Eu tava acabou com o Bolsa Família e não colocou nada no lugar. Pelo menos isso. Pelo menos ele assinou essa MP aí que vai liberar o pagamento da galera por esse mês já.
Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Então vai ter 30 bilhões que ele vai gastar com o Auxílio Brasil e vai sobrar 60 bilhões que ninguém sabe o que ele vai fazer. Entendeu? É um cheque em branco. Você está dando um cheque em branco na mão de Bolsonaro de 60 bilhões. Né? E o que ele vai fazer, provavelmente, é usar esses 60 bilhões com emendas do relator. Não vai mais usar com emendas do relator porque não pode, né? O STF proibiu. Mas existem outras formas de você usar esse dinheiro, da mesma forma como você está usando nesse escândalo aí do Bolsolão, né, que é usando outros meios de pagamento. Lembra lá no começo que eu falei, existe emenda do relator, né, mas existem outras formas de você conduzir o dinheiro dentro dos ministérios? Uma delas, por exemplo, são as despesas discricionárias. Você pode proibir a emenda do relator, mas ninguém diz que você não pode fazer a mesma palhaçada usando outro carimbo fiscal, sabe? Né? E, na verdade, isso já está sendo cogitado. Então é o seguinte, eu não sei, eu acho que esse negócio não passa no Senado, porque no Senado você tem uma base lavajatista grande, né? Porque a galera lá, eles são contra o Bolsonaro. Tanto é que o Aras, né? O Aras, ele foi aprovado com bastante folga, né? Porque o Aras, ele é bastante lavajatista, né? Tudo que o Aras fez nesse tempo que ele está na Procuradoria-Geral da República, na verdade, foram coisas que favoreceu a Lava Jato e manteve a impunidade da galera do Centrão. Por isso que a galera do Centrão adora o Aras, certo? O Aras foi aprovado de 50 e tantos votos por 14. Foi uma votação expressiva no Senado. A sabatina dele foi muito tranquila, sabe? Estranhamente tranquila, por todas as omissões que ele já realizou, né? Então é para você entender, né? Agora o que acontece é que, assim, parece que o Senado ser favorável ao Aras, parece que eles são favoráveis ao Bolsonaro. Mas, na verdade, não, porque o Aras, ele só estava esperando pegar o segundo mandato de Procurador-Geral da República. O Aras já tá dando umas alfinetadas no Bolsonaro, ele já tá... Não, acabou, agora acabou. Aí o que acontece? Provavelmente não vai passar no Senado, porque o Senado ele é contra... Grande parte do Senado é contra o Bolsonaro, porque você tem um centrão fisiológico monstruoso dentro do Senado, e você tem uma base de esquerda relativamente grande também. PT, Rede, PDT, PSB. Esses dois grupos eles vão se unir para não deixar a PEC passar, porque a PEC passar dá muita força pro Bolsonaro. Bom, eu acho isso. Tá? O que vocês acham? Vocês acham que essa porra passa? O que vocês pensam? Eu acho, pelo que eu li, que eles não estão apostando muito não, né, nisso aí. Né? De fato, eles já estão na derrota. Né? O próprio Fernando Bezerra, ele deu uma declaração agora há pouco dizendo que ia tentar colher, né, mais votos e fazer com que tivesse a maioria para que... Então dá para entender que de fato isso pode ser reprovado no Senado, né? E assim, na minha opinião, cara, isso simplesmente eles tentam fazer um buraco aí nessa bagaceira que se chama teto de gasto, né? Nessa coisa grotesca, né? Infame, né? Que só acontece no Brasil, né? Que inclusive é anticonstitucional, né? Essa questão do teto de gastos e isso como aconteceu durante a pandemia, né? Houve durante a pandemia outros furinhos que eles fizeram, né? Tá entendendo? Então isso nada mais é um furinho, de fato, é para tentar promover a eleição de Bolsonaro. E essa promoção da eleição de Bolsonaro, quem é que ganharia com essa eleição de Bolsonaro? Né? Essa é a grande pergunta, né? Então, eu acho um absurdo, Dan. E, de fato, é outra ferramenta de manutenção de poder. E o pior é o seguinte, não revogando, né? Manipulando o que eles deveriam revogar. Então, Sim. Cara, é foda. E você, Lu, o que você pensa sobre isso? Então, eu vou partir do que o Hugo falou, tá? Para parar na tua pergunta. Na pergunta, o teto de gasto é tornar institucional a maldade. A maldade que eles faziam, que eles escondiam antes, às vezes em governos anteriores, institucionalizou. E você vê que interessante o mundo de hoje. O Banco Central está na mão, vamos dizer assim, a creche está na mão dos pedófilos e traficantes, para a população entender
Foi isso que aconteceu com o Banco Central do Brasil. E eu gostaria de dar uma contribuição mesmo, real, do que é o precatório para uma pessoa entender. Vamos supor, eu vou contar um caso real, tá? Nos anos que passaram, aí em 2011 e tal, eu estava de licença, tal, de estresse. E aí, pá, num atestado meu, no hospital que eu trabalhava, tinha um pouco de briga lá, tal, que às vezes eu tinha uns apontamentos críticos meio tensos, e aí gerava um conforto, né? Assim, e às vezes eu brigava mesmo. Assédio moral, tentavam fazer, eu rugia e o clima ficava meio tenso. Aí sumiu um atestado, certo? Só que eu tinha um vínculo CLT. Aí, o que acontece? No INSS eu tô de licença. No Estado eles falam que eu fiquei 3 meses com falta. Olha a ingenuidade. Sumiram com a atenção, eu falei, não tem problema. O documento que eu emito para um lugar, eu emito para o outro, é o mesmo médico que emite, tal. E esse tipo de coisa, o assédio moral, ele faz com que exista esse tipo de acontecimento grotesco nos setores mais oprimidos, tipo saúde e educação. Só uma denúncia aqui. Então, salve a galera da luta dessas áreas aí. Aí o que acontece? Esses 3 meses que eu fiquei sem receber, eu entro com processo. Meu processo não é igual pessoa que foi lesada por uma loja. Meu processo é contra a fazenda. Então, meu processo ele vai demorar 12 anos para ter um andamento. O que eu fiquei 3 meses sem salário, lá em 2010. E aí o que acontece? Isso vira uma ação que, se eu ganhar, vai ser pago em precatório. E esse precatório, do dinheiro que eu fiquei... Dane-se se eu dormir na rua, dane-se se eu fiquei sem comer, fiquei sem receber 3 meses por causa de uma maldade administrativa. E isso é pago em precatório. Dizer que o governo pode parcelar do jeito que ele quiser e deixar de pagar é cometer injustiça comigo, é fazer senhoras que passaram por assédio moral e ficaram sem receber por causa de perseguição política, porque eram ativistas, elas morram sem receber o dinheiro do processo, que às vezes foi maldade, demissão a bem de serviço público de revolucionários, entendeu? Que se essa PEC passar, vai judiar de gente que é vítima. É a vitória do mal, isso daí. Institucional. Então, assim, pra gente que a gente tá aqui, mas a gente é ativista, a gente é militante de rua, não é, Dan? Sim, a gente tá aí nas pistas, mano. A gente não engole gás lacrimogêneo se dá sorte de não atacarem, é ou não é, Dan? É isso mesmo. A gente tá, vamos dizer assim, hein, Hugo? O que acontece? Por todos os lados, o que a gente vê é um pacote de maldades que sai, realmente uma boiada de projetos de lei que sai nas câmaras municipais, nas estaduais e no governo federal, pacotes de leis maldosas que primeiro impactam o serviço público e depois eles vão dizimar a população, porque vai virar um neofeudalismo. Então, assim, a gente tem que lutar por direitos, sim, a gente tem que lutar para tirar o Bolsonaro, sim, mas a gente tem que realmente começar a conversar socialmente sobre o socialismo, entendeu? Que o socialismo salva, que o socialismo é a cura, e que o caminho para isso é simplesmente todos nós, pelo menos 50 milhões de brasileiros e brasileiras, enfim, que todos nós, população, saiamos na rua. 50 milhões na rua hoje, 50 milhões saírem na rua, colocar suas cadeirinhas, sai na rua da sua casa, ou na avenida de grande circulação da sua casa. Ali você senta a praça ali, põe seu sofá lá no meio. Ali ninguém vai passar, seu vizinho faz o mesmo, o outro faz o mesmo, o outro faz o mesmo. 50 milhões fizerem isso, não precisa nem ir muito longe de casa, é revolução, meu amigo. E daí marcha todo mundo, tira todo mundo das câmaras municipais, tira todas as figuras de poder, pum! Instituído governo provisório revolucionário, bora! Governo de transição, bora fazer revolução. A revolução é hoje. Se 50 milhões de brasileiros, se 50 milhões de ser humaninho hoje falar assim,
chega, eu estou em guerra contra esse Estado genocida, eu não quero mais esse regime, acabou, não tem mais, não vai ter desenvolvimentismo, não vai ter nada de ismo, nem ismos, nem nada, é revolução, acabou. Arranca todo mundo, bora fazer revolução. É isso aí, galera. Gente, só a garantia de direitos consegue garantir a estabilidade democrática. O que essa corja tem feito, pelo menos desde 2016, são contra-reformas que estão roubando nossos direitos, estão destruindo os nossos direitos e, na verdade, consequentemente, estão destruindo a segurança, né, a estabilidade democrática do nosso país. Porque mais cedo ou mais tarde, se isso continuar, a gente vai sair pra rua, a gente vai tumultuar, vai chegar uma hora que não vai ter como a gente se manter. A gente tem 20 milhões de pessoas passando fome, 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Metade do país não sabe o que vai comer amanhã, sabe? Uma hora a gente vai ter que ir pra rua, uma hora a gente vai ter que quebrar umas vidraças aí, metaforicamente. Entendeu? Né? E aí, o que acontece é que a gente não precisaria fazer isso se eles não destruíssem nossos direitos a princípio. Então, a hora que eles fazem isso, eles não estão só fudendo o povo, eles estão fudendo o país todo, porque eles estão fudendo todo o tecido democrático do nosso país. É muito sério. Então, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, mas se você é democrata, se você acredita na democracia, você precisa se manifestar, certo? Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Espero que a gente tenha conseguido explicar aí pra vocês o que é o orçamento secreto, o que é a PEC dos precatórios, qual foi a decisão do STF, né, que é importante que a gente entenda o que tá acontecendo. Bom, é isso aí, eu sou o Dan, do lado leste da periferia de São Paulo, diretamente da Rádio Mulambo. Fala aí, fala tchau, Lu. Sou o Lu, de Exu, como disse o Dan, e tamo junto. Eu sou Hugo, de Recife, pernambucano. Tamo junto, galera. Tá, o Ed foi fazer cocô, eu acho. Ele saiu aqui. Bom, beleza.